Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém, queridos? Maná diário, todos os dias ao meio-dia, horário Mato Grosso do Sul. Compartilhe essa mensagem, medite sobre ela e envolva-se no reino de Deus. Abaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar as nossas redes sociais. Envie o seu testemunho, envie o seu pedido de oração. Nós somos a Cristo é a Resposta. Somos aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Todos os dias, esse mesmo horário, hoje, amanhã, depois e depois, vai ter uma pessoa falando do amor de Deus. Então, compartilhe. Seja um evangelista nesse tempo. Queridos, eu tenho uma palavra para nós hoje. Está lá em João, no capítulo 20. Mas antes de ler, eu gostaria de contextualizar. Conta que Jesus havia ressuscitado, os discípulos estiveram no sepulcro, né? E havia toda aquela atmosfera. E dentro dessa atmosfera, os discípulos saíram de próximo do sepulcro, mas Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ficou lá. E ela estava chorando, porque ela tinha ido de madrugada procurar o Senhor e não o havia encontrado. E esse texto ele é muito rico. Eu vou ler a passagem específica e a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Está em João, no capítulo 20. A partir do 11 está escrito assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, pensando ser o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém, queridos? O que nós vamos tratar hoje, e deveria ser o assunto principal sempre, é a pessoa de Jesus Cristo. Seu caráter, o seu testemunho, o seu poder, a sua graça, a sua majestade. E eu quero compartilhar com você algo profundo, porque essa foi a experiência mais assim massacrante pela qual Jesus passou. Ele passou pelos horrores da prisão, tortura, da crucificação. A Bíblia nos dá alguns relatos do que aconteceu nesses 3 dias em que ele esteve morto, mas a gente sabe que foi extremamente profundo, sabe que foi algo
poderoso, e aquele Senhor, cheio de glória, de majestade, que veio dos céus para nos salvar, que passou aqui 33 anos e que estava finalmente voltando para casa. Pense bem, Jesus, o Rei da Glória, o Rei do Universo, estava voltando para o seu lugar de glória, de majestade junto ao Pai. Você imagina a expectativa de Cristo, o anseio de Jesus estar voltando para casa? Mas tem um ponto. Ele ouviu o coração de Maria Madalena. Alguém estava chorando por ele ali. E ele, mesmo nesse processo de ressurreição, mesmo nesse processo de estar tornando a vida, e mesmo com todas as urgências que nós nem fazemos ideia no mundo espiritual quais eram, ele se deteve por causa das lágrimas de uma mulher, por causa de alguém que estava chorando por ele, porque alguém que estava o buscando, e ele torna para Maria. Ainda não sabemos exatamente os mistérios de que ela não podia tocá-lo, ele ainda diz que não me detenhas, ainda não subi para o meu pai. São mistérios que só na glória vamos ter acesso. Mas o que eu quero compartilhar com você, o que eu quero que você se maravilhe é com a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo tendo um universo para cuidar, mesmo tendo questões celestiais para resolver, mesmo tendo ainda um propósito a ser cumprido aqui por alguns dias, algum tempo, e depois finalmente estar voltando para aquele lugar de glória, mesmo assim ele se deteve por causa de um coração quebrantado. Esse é um Deus maravilhoso, amados. Esse caráter bondoso de Cristo, essa bondade extrema dele é algo que tem que nos inspirar e nos motivar a sermos semelhantes ao Mestre. Muitas vezes, queridos, no afã de cumprirmos o chamado do Senhor, nós nos esquecemos de ser acessíveis, de estarmos buscando dar atenção aos nossos irmãos. Podemos, às vezes, sermos indiferentes ao pedido de atenção, ao chamado para estarmos próximos. E o Senhor quer que nós sejamos realmente mais sensíveis, que nós tenhamos o coração de Cristo. Assim como o nosso Senhor, ele estava ressurreto naquele instante, e apesar das questões poderosas que ele tinha para resolver, ele não se privou por causa de um coração quebrantado que clamava por ele. E é muito importante que nós sigamos esse caminho, porque não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou a pessoa ser um sucesso ministerial e perder sua família, a pessoa ter um destaque profissional, prosperar financeiramente e perder o casamento. Então várias questões, elas são levadas geralmente assim, que o nosso propósito, nosso chamado não nos faça indiferentes aos que estão próximos a nós, que anseiam por nossa companhia, por nossa atenção. E o Cristo nos ensinou isso de uma maneira muito bonita. E eu quero que você medite sobre isso. Esse Cristo, ele não mudou. Da mesma forma hoje, quando você clama por ele, quando você vai ao encontro dele, quando você derrama o seu coração, ele está pronto a te ouvir. Ele está perigosamente perto. O Espírito Santo nos conecta ao coração de Jesus. Eu quero que você tenha essa convicção. Você não está falando às paredes, você não está falando sozinho, você está conversando com o seu Pai, você está derramando o coração e ele está sempre presente. Então, queridos, que você tenha esse entendimento, que você olhe para Jesus dessa maneira. Porque muitas vezes, queridos, nós transferimos a nossa raiva para a figura de Jesus e começamos a imprecar julgamentos e condenações e cobranças e vamos desfigurando a imagem de Jesus. Que você tenha essa percepção, esse Cristo que morreu por mim, morreu por você, que passou por todas as torturas físicas e espirituais, todo o processo que ninguém poderia suportar a não ser ele.
Ele se importa com você, Ele se importa comigo. Ele não é insensível às suas lágrimas, às suas petições. Ele não está indiferente. Ele nos ama, Ele quer ter relacionamento profundo conosco. E mesmo que para os outros seja infantilidade, mesmo que para os outros não tenha peso, Jesus se importa. Jesus se importa. Lembre-se disso. Jesus se importa com você. Vamos orar ao Senhor? Paizinho, colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa expectativa. Nós sabemos que nós só temos esse coração para oferecer ao Senhor, meu Deus. Nós estamos aqui. Obrigado por nos amar primeiro, obrigado por nos escolher, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Guarda-nos, Pai, debaixo da tua mão poderosa. Nesse instante, visita pessoas que estão quebrantadas. Conforta as lágrimas, Senhor. Conforta o coração. Revigora, Senhor. Só o Senhor pode nos renovar. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua presença. O Senhor está presente hoje, nesse instante. Nas lágrimas são derramadas sozinho, no silêncio, Senhor, nos hospitais, também nos pontos de ônibus, em qualquer lugar, quando essas pessoas estão perdendo a esperança, o Senhor está sempre próximo, sempre pronto a responder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que a tua presença, Senhor, seja sensível, seja palpável, ó Deus. Nós te amamos e nós queremos te conhecer cada dia mais. Conforta, Pai, essa mãe que está chorando pelos filhos. Conforta esses filhos, Pai, que têm problemas, Senhor, que estão em dificuldades. Que o amor de Deus Pai os envolva, os guarde e faça com que elas saiam desse lugar. Nós repreendemos toda a depressão, todo sentimento de abandono. Nós temos um Pai que nos ama e isso agora é uma verdade para nós. O Senhor é santo, o Senhor é bom. Nós te amamos, Jesus. Obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor sempre para nos ouvir. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos. Não se esqueça que amanhã, ao meio-dia, mais um maná diário para você. Deus te abençoe.